É um prazer estar com vocês mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus. E nós vamos dar sequência, então, aos nossos estudos, mensagem de salvação. No nosso último estudo, nós vimos quando Jesus se reuniu com os seus discípulos e pela última vez participou da Páscoa e pela primeira vez ele participou da ceia do Senhor com os discípulos. E nós vimos o significado destas duas festas religiosas, e nós vimos que, na verdade, as duas apontavam, ou a Páscoa apontava e a ceia ainda aponta para o mesmo fato, a cruz de Cristo. Os evangelistas narram que, logo que ele terminou essa comemoração da ceia pela primeira vez, instituindo esta reunião junto com seus discípulos, ele saiu de Jerusalém com os discípulos e ele foi para um lugar fora da cidade de Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Ele é chamado assim porque, na sua encosta, há uma plantação de pés de azeitona muito grande. Pelo menos havia naquela época. E no meio desta plantação havia um jardim chamado Getsêmani. Essa palavra Getsêmani é uma palavra que significa fábrica de óleo. E, na verdade, o nome que foi dado ao jardim, no meio desta plantação de pés de azeitona, era devido à existência de um recinto, né, um salão no meio dessa plantação, onde se trazia a colheita das azeitonas e, a seguir, elas eram espremidas para obter dela o azeite, né, o óleo de azeitona, que é tão apreciado por todos, e até hoje é um dos produtos que tem a marca registrada em Israel, de uma qualidade excelente. Bom, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente dar prosseguimento à nossa meditação. Quando Jesus chegou ali nesse jardim do Getsêmani, que ficava então no meio da plantação de pés de azeitona, no Monte das Oliveiras, ele fez algo muito interessante. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós não vamos fazer a leitura toda, mas depois você pode ler dos versos 36 ao 56 e você vai encontrar o registro pelo evangelista Mateus do que ocupou o tempo, a mente, a atenção do Senhor Jesus ali naquele lugar, junto com os seus discípulos. Na verdade, ele estava antevendo o sofrimento, a dor, a humilhação, tudo que ele ia padecer ao ser crucificado. E antevendo todo esse sofrimento, o que ele mais desejou fazer foi um momento de comunhão com o Pai. Vamos ler a partir do verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como eu disse, ele anteviu o sofrimento que ele ia passar. Ele anteviu também o abandono que ele ia sofrer dos discípulos, a humilhação, a chacota, a zombaria que ele ia receber, a dor física que ele ia suportar ao receber sobre si
o castigo que os nossos pecados exigiam. Sabedor de tudo isso, porque, apesar de ser homem, ele também era Deus. E como Deus, ele era onisciente. E na sua onisciência estava incluída a presciência de todos os fatos que iam suceder com ele. Por isso, sabendo tudo isso, diz-nos o evangelista que ele se entristeceu e se angustiou. Bem, estas palavras revelam a perfeita humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava isento de sentimentos que também nós experimentamos. E, como eu disse, sabendo tudo o que ele ia sofrer antecipadamente, ele se entristeceu e se angustiou. Mas ele nos dá uma dica, o que fazer quando nós experimentamos esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação. Ele procurou o Pai. Ele foi naquele local retirado para poder falar com o Pai, e ele fez uma oração extremamente significativa ao Pai. Ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. O que ele quis dizer com estas palavras? Bem, o cálice era onde se recolhia o produto das uvas espremidas. E, na verdade, ele estava se sentindo, naquele momento, como uma uva sendo espremida pelo sofrimento que ele ia passar. Na verdade, ele procurou o local certo para orar ao Pai, porque se aquele local era chamado Getsemane, que significa fábrica de óleo, e nós sabemos qual é o processo para a extração do azeite da azeitona, ela tem que ser espremida. Era exatamente essa sensação que o Senhor Jesus tinha, antevendo os sofrimentos pelos quais ele ia passar. Ele estava se sentindo uma azeitona espremida, ou uma uva espremida. A angústia e a tristeza que ele estava experimentando foram sobremodo fortes. Atingiram perfeitamente humano que ele era. Ele experimentou esses sentimentos. Mas, como eu disse, ao experimentar tais sentimentos, ele procurou o Pai. E ele fez uma oração interessante ao Pai. Ele disse: Pai, se tem outro jeito de salvar os pecadores que estão condenados, tudo isso, esse pensamento estava embutido naquela expressão, se possível, passa de mim este cálice. Se tem outra maneira, menos dolorosa, menos angustiante, menos traumática de salvar os pecadores, faça isso. Mas se não, Pai, eu estou disposto a cumprir a tua vontade. Não seja como eu quero, disse ele, mas como tu queres. Entregando-se plenamente, totalmente nas mãos do Pai, para que o plano que ele e o Pai, na eternidade passada, arquitetaram juntos para a salvação do homem, fosse cumprido através dele. O evangelista diz que ele fez esta oração 3 vezes ao Pai. E as 3 vezes que ele fez esta oração, a resposta que ele recebeu foi silêncio da parte do Pai. Em outras palavras, o Pai estava dizendo: meu filho, não é possível. Se você não se oferecer como substituto para morrer no lugar de pecadores, a minha justiça não vai ser satisfeita, o meu amor não vai ser manifestado, não haverá salvação para os homens perdidos e condenados. E Jesus, entendendo que o silêncio da parte do Pai indicava que não havia outra maneira, se entregou à vontade do Pai e permitiu que ele fosse preso. Nós lemos no verso 46 que ele chamou os seus discípulos dizendo: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E se nós continuássemos a leitura
do relato de Mateus, nós veríamos que Judas Iscariotes, que por 3 anos tinha sido um dos discípulos do Senhor, ouvindo os seus ensinos, vendo os seus milagres, pelo preço de um escravo. Ele combinou com os principais sacerdotes e religiosos da época que venderia Jesus, que diria a eles onde o Senhor estava e o entregou, tornando-se então um traidor do Senhor. Judas chegou ali no Jardim do Getsemane, um lugar conhecido por ele e pelos discípulos, era um local bastante procurado pelo Senhor, por se tratar de um local retirado, onde ele poderia orar, onde ele podia meditar, onde ele podia falar com o Pai, longe do burburinho da multidão, do movimento da cidade, e, portanto, lugar conhecido que era. Judas Iscariotes levou uma turba munidos de espadas, cacetetes, paus, para prenderem o Senhor. E ali no Jardim do Getsemane, o Senhor Jesus foi preso e foi levado para ser julgado. Agora, sabendo que ele foi julgado antes de ser condenado, eu queria analisar com vocês nesta noite os 6 julgamentos pelos quais o Senhor Jesus passou. E você está vendo aí na tela, mostrando que destes 6, 3 julgamentos, os primeiros 3, foram julgamentos religiosos. Quando ele foi julgado por Anás, tinha sido sumo sacerdote no passado, Caifás, o seu genro, que era o atual sumo sacerdote, e o Sinédrio, que era qual o objetivo desses 3 julgamentos religiosos? Foi encontrar uma falha na vida, no ministério de Jesus, perante a lei de Moisés, para que eles pudessem acusá-lo de transgressor da lei mosaica. Em seguida, nós vamos analisar 3 julgamentos civis pelos quais ele passou, um perante o governador Pôncio Pilatos, instituído pelos romanos, o outro perante o rei Herodes, e um terceiro julgamento civil, novamente voltando ao governador Pilatos. E qual era o objetivo destes 3 julgamentos civis aos quais ele foi submetido? Era encontrar alguma falha na vida de Jesus perante a lei romana, a lei dos homens, para que pudessem acusá-lo. Então, 3 julgamentos religiosos para acharem em Jesus uma falha perante a lei de Deus. 3 julgamentos civis para procurarem em Jesus uma falha perante a lei dos homens. E nós vamos ver qual foi o resultado destes 6 julgamentos que ele foi submetido. O primeiro, nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 18. Então, abra sua Bíblia, ou seu aplicativo, no Evangelho de João, capítulo 18, e nós vamos começar a ler a partir do verso 12, onde nós encontramos o seguinte: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, lembra-se que ele foi preso no Jardim Getsemane, manietaram-no, amarraram as suas mãos e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Anás tinha sido sumo sacerdote, quer dizer, o principal dos sacerdotes da religião judaica em anos passados. Era um homem bastante respeitado perante a cúpula da religião judaica. E ele foi o primeiro que analisou Jesus. No versículo 19, nós encontramos o que foi que ele analisou a respeito de Jesus.
Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. O que Jesus disse perante Anás é que todas as vezes que ele ensinou os judeus, ele ensinou no templo, nas sinagogas, sempre em lugares públicos e aberto a qualquer pessoa. E por isso ele disse, verso 21, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. E com isso Jesus quis dizer, por qual dos ensinos que eu dei você está me acusando? Por qual dos ensinos que eu dei você vai me acusar perante a cúpula da religião judaica e vai dizer que eu falhei? E, na verdade, Anás não encontrou nenhum motivo para acusar Jesus, e por isso, no verso 24, Anás o enviou manietado à presença de Caifás, aquele que, no momento, era o atual sumo sacerdote. Guardem isso. Primeiro julgamento religioso. Não foi encontrado nada para acusar Jesus perante a lei de Moisés. Vamos lá para o segundo julgamento, e agora nós o encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do verso 57, nós lemos o seguinte: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Vale a pena dizer que isso era alta madrugada, e agora alguns escribas e anciãos se reuniram na casa de Caifás, o atual sumo sacerdote. Versículo 60. Versículo 59, perdão. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. É impressionante o relato do evangelista Mateus, que diz que aqueles homens que constituíam a cúpula da religião judaica estavam procurando um testemunho falso contra Jesus. Qualquer um que dissesse uma mentira para que tivessem com que o acusar perante a lei mosaica. No entanto, diz o verso 60, não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Apesar de todo o esforço dos principais sacerdotes e líderes do povo de acusarem Jesus, não encontraram, porque todo o seu ministério foi aberto ao público em geral, ele não fez nada em oculto, e todo o ensino dele foi ensino de acordo com a lei que Deus havia dado a Moisés, e Moisés entregou ao povo de Israel. Mas diz o verso 60, afinal, compareceram duas testemunhas afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E sabem, quando Jesus disse isso, os judeus pensaram que ele estava falando do templo onde eles se reuniam, que havia levado mais de 40 anos para ser construído. E Jesus disse, vocês podem destruir esse santuário, mas em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Acontece que Jesus não estava falando a respeito do templo onde os judeus se reuniam, mas ele estava falando a respeito do seu próprio corpo. E, na verdade, ele estava profetizando que ele ia ser morto, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar. Então, o que ele falou não era nenhum ensino falso, não era nenhum ensino contra a lei de Moisés,
eles apenas não entenderam que o santuário ao qual ele se referiu era o seu corpo e não o templo onde eles se reuniam. Versículo 62. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E nós já temos estudado uma profecia feita pelo profeta Isaías, 7 séculos antes da morte de Jesus, e Isaías disse a respeito dele que quando ele fosse inquirido, perguntado, quando ele fosse acusado falsamente, ele responderia com silêncio. A expressão que Isaías usou foi um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abrirá a sua boca. E, de fato, não era o desejo de Jesus se justificar, não era o desejo de Jesus argumentar a seu favor para que ele fosse liberto, porque naquele momento ele estava assumindo o meu lugar e o teu lugar, prezado ouvinte. E o desejo dele era ser o nosso substituto, morrendo na cruz em nosso lugar. Por isso, já que ele estava assumindo o nosso lugar de pecadores, ele não argumentou, não se justificou, nem procurou explicar o que era aquele santuário ao qual ele se referiu. E, mais uma vez, sem acharem nada na lei de Moisés para terem com que o acusar, eles o levaram agora perante o Sinédrio, para que ele fosse julgado por uma comissão bem mais ampla, bem maior da cúpula da religião judaica. Segundo julgamento, e ele permanece inocente, sem terem nada com que o acusar perante a lei de Deus. Vamos para o terceiro julgamento, e nós vamos encontrar agora no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o terceiro julgamento religioso ao qual o Senhor foi submetido. Lucas 22, a partir do verso 66. Logo que amanheceu, note bem, os 2 primeiros julgamentos foram feitos durante a madrugada. E sabe de uma coisa? A lei judaica não permitia que nenhuma pessoa fosse julgada à noite ou de madrugada. Ela exigia que as pessoas fossem julgadas durante o dia, para que ela tivesse plena liberdade de defesa. No entanto, os 2 primeiros julgamentos perante Anás e perante Caifás foram feitos à noite, de madrugada. E agora, somente agora, para oficializar o julgamento religioso e a acusação religiosa de Jesus, o Sinédrio, que era a cúpula da religião judaica, se reúne ao amanhecer. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Eles estavam interessados em saber se Jesus era de fato aquele de quem os profetas do Velho Testamento profetizaram. Se ele era o Messias prometido pelas profecias do Velho Testamento, o Cristo. A tradução do nome Cristo é o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. A resposta de Jesus foi: se eu vou-lo disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se eu disser que eu sou o Cristo, vocês não vão acreditar. Se eu perguntar para vocês, mas e os milagres que eu fiz, os ensinos que eu dei, eles não confirmam que eu sou o Messias? E Jesus disse: e se eu perguntar a vocês, vocês também não vão me responder. Então, Jesus acrescentou:
Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso de Deus. Então disseram todos, logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. A pergunta que eles fizeram era se Jesus era o Cristo. A segunda pergunta que eles fizeram, se Jesus era o Filho de Deus. E, na verdade, Jesus era o Cristo, o Messias prometido pelos profetas do Velho Testamento, e também era o Filho de Deus. E na linguagem judaica, chamar-se a si mesmo de Filho de Deus significava dizer um igual a Deus, isto é, tendo os mesmos atributos, tendo as mesmas prerrogativas, as mesmas características que Deus tinha. Em outras palavras, Jesus disse que ele era Deus quando ele chamou a si mesmo de o Filho de Deus. Por não acreditarem nele, eles tomaram aquilo como uma blasfêmia, como motivo de Jesus ser condenado perante a lei, porque ele estava fazendo-se a si mesmo como Deus, fazendo-se igual a Deus, chamando-se de o Filho de Deus. Bem, conhecendo a palavra de Deus, como nós a conhecemos hoje, nós dizemos que ele não disse nenhuma mentira quando afirmou, eu sou o Cristo, e também não disse nenhuma blasfêmia quando ele afirmou que era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, e isso significava dizer igual a Deus, ou, em outras palavras, ele era o Deus que se encarnou e se manifestou entre nós, assumindo a forma humana. E tornou-se, portanto, através da sua encarnação, 100% Deus e 100% homem. Não podemos entender o mistério da encarnação de Jesus, mas a Bíblia nos afirma que ele era 100% Deus e 100% homem. E isso não consistiu em nenhuma blasfêmia, apesar de que interpretaram como sendo uma blasfêmia. O desejo dos judeus, principais sacerdotes, anciãos, líderes da religião judaica, era matá-lo. Movidos pela inveja que eles tinham, porque quando Jesus ensinava, ele atraía multidões. E eles não conseguiam, os líderes religiosos não conseguiam fazer a mesma coisa. No entanto, como naquela época Roma dominava Israel, os judeus não tinham poder de executar um outro judeu a condená-lo à morte. Então, o que os principais sacerdotes religiosos fizeram? Depois de 3 julgamentos aos quais Jesus foi submetido e não encontraram nada para acusar Jesus perante a lei de Deus, a lei mosaica, eles agora o levaram perante as autoridades civis para que Jesus fosse analisado do ponto de vista da lei dos homens. Vamos então para o 4º julgamento, o primeiro julgamento civil. E agora Jesus foi levado perante o governador Pôncio Pilatos, mais conhecido como Pilatos. Este 4º julgamento nós o encontramos agora no Evangelho de Lucas, capítulo 23, os 7 primeiros versos, onde nós lemos o seguinte: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Olhem as 3 acusações que eles fizeram contra Jesus. Primeira, que Jesus estava pervertendo, isto é, insuflando a multidão
contra a autoridade romana. E sabe de uma coisa? Isso era uma mentira. Porque não foi isso que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério. Ao contrário, Jesus e a palavra de Deus confirma isso, o ensino que Jesus deu. A palavra de Deus nos ensina o que Jesus ensinou, que nós, especialmente cristãos, devemos ser submissos às nossas autoridades. Quer concordemos com elas ou não, quer gostemos delas ou não, nós devemos ser submissos às autoridades. E Jesus ensinou exatamente isso. Portanto, a acusação contra Jesus, essa primeira acusação era uma mentira. A segunda acusação, que Jesus estava proibindo os judeus de pagarem tributo a César. Era uma mentira também. E nós nos recordamos que no capítulo 20 do mesmo evangelho, você pode procurar lá depois, Jesus disse para Pedro ir pescar. E o primeiro peixe que ele pegasse, ele ia encontrar dentro do peixe uma moeda. E ele deveria pagar o imposto por ele, Pedro, e também o imposto por Jesus. Então, ao invés de proibir ou levar os judeus a não pagar o imposto, o que Jesus fez foi exatamente o contrário. Ele ensinou os seus discípulos a pagarem o tributo ao imperador romano. E a terceira acusação é que Jesus era o rei. De fato, Jesus disse que era o rei, mas não de um reino terrestre. Na verdade, o que Jesus ensinou é que ele queria reinar nas vidas das pessoas que, se arrependendo dos seus pecados, colocassem a sua fé nele e deixassem que ele governasse a sua vida. Jesus não estava se autoafirmando como rei de nenhum império terreno ou de nenhum reino terreno, mas o seu reino era um reino espiritual, e ainda nos dias de hoje é um reino espiritual. Todo aquele que crê em Jesus como seu único Salvador e entrega a sua vida a ele, passa a ter Jesus como o rei, o Senhor, o governante da sua vida, mas é um reino espiritual. Portanto, as 3 acusações que eles fizeram contra Jesus na presença de Pilatos eram acusações falsas. E sabe o que aconteceu? Versículo 6. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando esse naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Pilatos não encontrou nada que pudesse acusar Jesus. E todas aquelas acusações feitas contra Jesus não tinham fundamento nenhum, não tinham o testemunho de nenhuma pessoa para reafirmar, para confirmar aquela acusação. Portanto, aquelas acusações infundadas, mentirosas, elas não deram em nada. Primeiro julgamento civil perante Pilatos, mais uma vez, e ainda Jesus continua absolutamente inocente e nenhuma das acusações puderam ser confirmadas perante Pilatos. Agora Pilatos manda Jesus, envia Jesus perante Herodes. E no versículo 8 nós lemos do 5º julgamento de Jesus, agora o 2º julgamento civil. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Na verdade, aquele rei
colocado pelos romanos sob a província da jurisdição de Jerusalém, ele não fez um julgamento propriamente dito de Jesus, mas as suas inquisições, as suas perguntas feitas eram para que Jesus fizesse algum sinal, algum milagre. Na verdade, Herodes era um destes que buscavam alguma coisa sensacionalista, a ocorrência de um fato sobrenatural. E, ao invés de analisar se Jesus, se procedia às acusações feitas contra Jesus, ele estava muito mais interessado na ocorrência de um milagre, um sinal. E Jesus não fez. Jesus não estava ali para satisfazer a curiosidade de Herodes. E, apesar de ser acusado perante Herodes, pelos principais judeus, diz o verso 10, mais uma vez, mais um julgamento em que os acusadores não podem provar as acusações feitas com Jesus. E sabe o que Herodes fez? Verso 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fez-o vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Mais um que não pôde encontrar nenhuma acusação com fundamento que pudesse ser comprovada contra Jesus. E por não encontrar nada que pudesse ser comprovado contra Jesus, Herodes devolveu Jesus a Pilatos, para que Jesus fosse, então, julgado pela última vez. Finalmente, nós chegamos, então, ao sexto e último julgamento. Terceiro e último julgamento civil. E Jesus é colocado mais uma vez perante Pilatos, o governador romano, mais uma vez. A partir do verso 13, nós lemos: então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, notem as palavras que Pilatos disse: nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Em outras palavras, o que Pilatos estava afirmando é que Jesus era totalmente inocente. Todas as acusações feitas contra ele eram infundadas, eram mentirosas, não puderam ser comprovadas. Portanto, Pilatos estava afirmando a absoluta impecabilidade, isto é, Jesus não tinha transgredido a lei romana em nenhum item, nenhum mandamento. E ele ainda afirmou mais, verso 15: nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Nem Pilatos, nem Herodes encontraram algo para acusar Jesus perante a lei dos homens. Portanto, depois de afirmar a sua completa e total inocência, o que é que você esperaria que Pilatos fizesse com Jesus? É óbvio, nós esperaríamos que ele o soltasse, não é? Mas notem o que ele se propôs a fazer, verso 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Epá, espera aí. Ele não afirmou, não acabou de afirmar que Jesus era totalmente inocente? Então ele não era merecedor de nenhum castigo. Ele não era merecedor de nenhuma prisão. Ele não era merecedor de nenhuma morte. Ele não era merecedor de nenhum sofrimento. Mas o que a justiça humana exigia é que ele teria que ser
solto, posto em liberdade, sem nenhum castigo. Mas aí, nós começamos a ver o seguinte: 6 julgamentos pelos quais ele passou. 3 religiosos, 3 civis. Ninguém pôde encontrar nada, absolutamente nada, para incriminar Jesus. Por que Pilatos agora está falando que ele ia ser castigado? Que tremenda injustiça ele está afirmando que ele ia fazer. Ele acaba de dizer que Jesus é inocente e diz que Jesus vai ser castigado. Gente, que tremenda injustiça. Mas a injustiça não parou aí. Versículo 22. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Primeiro, ele falou que, apesar da inocência, Jesus ia ser castigado. Agora ele fala que, apesar da inocência, Jesus não ia ser condenado à morte. Mas, finalmente, verso 25, Pilatos soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, um bandido chamado Barrabás. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E qual era a vontade deles? Essa vontade foi plenamente expressa no verso 21, quando eles pediram para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Meus prezados ouvintes, vocês estão lendo da maior injustiça que foi praticada neste mundo. Um homem, depois de analisado, de passado por 6 julgamentos, 3 que examinaram a vida dele perante a lei de Deus, não encontraram nada para o acusar. 3 julgamentos que o examinaram à luz da lei dos homens, a lei romana, não encontraram nada para o acusar. Totalmente inocente, absolutamente sem pecado nenhum. Pilatos afirmou isso. Herodes afirmou isso. A total e absoluta impecabilidade de Jesus. No entanto, Pilatos diz: eu vou castigá-lo, eu vou enviá-lo à morte, e finalmente enviou Jesus para ser crucificado. Que tremenda injustiça. E talvez você esteja perguntando: Davi, por que esses julgamentos foram registrados na Bíblia? E eu quero terminar a nossa meditação respondendo a esta pergunta. Nós temos comentado com vocês, durante os nossos estudos, um princípio chamado princípio da substituição, que Deus ensinou a Adão e Eva, os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, logo após eles pecarem. Eu quero dizer a vocês que o princípio da substituição se cumpriu plenamente na morte de Cristo. Deus ensinou, ao longo de séculos, a necessidade de um substituto morrer no meu lugar e no teu lugar, prezado ouvinte. E, mais uma vez, eu quero afirmar os 3 pontos que compõem este princípio da substituição para vocês. Em primeiro lugar, ao permitir a morte de Jesus, apesar de totalmente inocente, Deus estava reafirmando a mim e a você: nós somos pecadores. E sabe, ao dizer isso, Deus está apontando o indicador para cada um de nós, afirmando a nossa culpa,
afirmando o fato de que nós temos quebrado os mandamentos de Deus, temos desobedecido às regras de Deus, temos vivido contra a vontade de Deus. E nós temos feito isso muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida. E Deus está dizendo a cada um de nós: você é um pecador. Esse Deus que é absolutamente santo e puro, imaculado, nunca pecou. E mesmo Jesus, quando esteve aqui na terra, o Deus que se fez homem, nunca pecou por pensamento, por palavra ou por ação. Esse Deus que é santo, 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 aponta o seu dedo indicador para mim e para você, dizendo: vocês são pecadores. O segundo fato que Deus quis e quer dizer a nós, e quer nos ensinar ao permitir a morte do seu filho, é que, como pecadores, nós merecemos receber o castigo eterno de Deus, que é a sua morte eterna. A justiça de Deus estipula isso. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte. E sabe de uma coisa? Eu e vocês, como pecadores que somos, merecemos a morte. Aquela morte que Jesus foi condenado era nossa. Aquela cruz onde ele foi crucificado era minha, era sua. Nós deveríamos receber a justa retribuição de Deus pelos nossos pecados. Mas o terceiro e último ponto desse princípio da substituição: Deus permite que um substituto inocente morra no nosso lugar. E essa é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Agora, sabem, no plano de salvação de Deus para o homem pecador, aquele que nos substituísse na cruz, aquele que tomasse o lugar que era nosso na cruz, ele devia ser comprovadamente, totalmente inocente. Você entendeu por que Deus permitiu que estes julgamentos ficassem registrados na palavra de Deus? Esse é o testemunho, através da palavra de Deus, é o testemunho do Pai a respeito do Filho, dizendo: o meu filho nunca pecou. E os homens não puderam achar nada nele, nem na lei de Deus, nem na lei dos homens, para o condenar. É verdade, ele foi condenado, mas ele foi um inocente condenado. E sabe por que ele foi? E sabe por que Deus permitiu que o seu filho fosse condenado, apesar de ser totalmente inocente? Porque ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar ao ser morto e crucificado naquela cruz. Eu quero que você, mais uma vez nesta noite, olhe para a cruz central do Calvário. E para que você olhe para aquele que foi crucificado naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que Deus enviou a esse mundo, para que nós, pecadores, apesar de sermos merecedores da condenação de Deus, para que essa condenação, ao invés de cair sobre nós, ela caísse sobre o Filho de Deus. Deus permitiu que o seu filho fosse morto em meu lugar, em teu lugar. A santidade de Deus que nós ferimos por causa dos nossos pecados exigiu que a justiça de Deus retribuísse a morte, pagasse pelos nossos pecados e desse a morte. Mas ao invés de dar a morte a nós pecadores, Deus permitiu que a morte fosse dada ao seu único filho e que ele fosse morto em nosso lugar.
Você vê na morte de Cristo a maior prova do amor de Deus por você, meu prezado ouvinte? Enxergue naquela cruz aquele que tomou o seu lugar, dizendo a você: eu te amo. E apesar de você ser um pecador e merecedor da morte, Jesus está dizendo a você: eu morri na cruz, em seu lugar, porque eu te amo. Sabendo tudo isso, o que é que a Bíblia diz que você deve fazer para ser salvo e para que a morte de Cristo tenha valor de salvação para você? Deus exige duas coisas de você, meu prezado ouvinte. Primeiro, Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você é um tremendo desobediente à lei de Deus. E que você, por ser um pecador, merece a morte. Mas, em segundo lugar, Deus exige que você coloque a sua fé naquele que morreu em seu lugar na cruz do Calvário. Deus não quer que você faça parte de uma igreja, que você dê o dízimo, que você pratique uma religião, que você faça outra coisa qualquer, seja batizado. Não é isso que Deus exige para você ser salvo. Algumas dessas coisas que eu citei são consequência da nossa salvação. Mas para você ser salvo, Deus quer que você se arrependa de quem você é e coloque a sua fé única e exclusivamente naquele que morreu em seu lugar na cruz do Calvário. E se você fizer isso hoje, a Bíblia diz, você será salvo. E salvo uma vez, salvo eternamente da condenação que paira sobre o homem pecador. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito Santo possa aplicar esta palavra a algum coração nesta noite, para que alguém, ouvindo esta mensagem, possa encontrar, pela fé em Cristo, a salvação que nós tanto precisamos. Amém.